Com amor eterno ele nos amou e por isso com benignidade nos atraiu. E nele, o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh, esse é mais um vídeo do canal do Graça em Flor. Se você não me conhece, essa tem sido a minha abertura do YouTube há muitos anos, não sei quantos anos, na verdade, muitos anos. E pra mim é muito estranho voltar pro YouTube. Acho que a última vez que eu fiz algo pro YouTube, assim, de produção mesmo, foi na época do Covid, que eu tava presa aqui em casa, como todos nós, né? E o Senhor colocou muito forte no meu coração de ensinar de maneira expositiva o livro de Tiago. E foi isso que eu fiz, trouxe muita gente pro canal, você talvez até tenha me conhecido nessa época, e eu acredito que, apesar de mim, pra glória de Deus, foi um projeto que abençoou muita gente numa época muito difícil pro mundo inteiro. Então, fico muito feliz e voltei. Esse projeto do Café e Fé com a Fran é a minha tentativa de talvez criar um pouco mais de conteúdo aqui pro YouTube, de estar numa conversa um pouco mais longa, né? Eu tenho feito muito Reels pro Instagram, que são vídeos mais curtos, em que eu tenho que fazer um sumário das minhas ideias em 1 minuto. E ao mesmo tempo eu tenho Frutíferas, que é a minha plataforma de ensino bíblico, e as minhas alunas do Frutíferas sabem que ali eu sou bem business, né? Bem assim, focada, né? A gente vai sentar, a gente vai começar a aula, a gente vai passar pela passagem, e não tenho muito tempo de conversa, né? E eu gosto muito disso, de estar com você de uma maneira um pouco mais casual, até. Então, Café e Fé com a Fran é esse desejo. É uma junção do meu amor por aliterações, Café e Fé com a Fran, e pela minha vontade de poder ter uma conversa um pouco mais casual com vocês que me seguem, que acompanham o nosso trabalho. E hoje eu não tô com café, eu já comecei roubando, né? Porque na verdade eu fiz chá. Pra quem pergunta, essa caneca, porque vocês me falaram que vocês gostaram muito da caneca. Pra quem me perguntou, ela é do ministério da Daily Grace Co. Eu não sei se entrega no Brasil, mas se você mora aqui nos Estados Unidos, ela é lindinha, olha. Ela tem um dos meus hinos preferidos, O Come Emmanuel. E eu tô fazendo chá, então já começou roubando. Chá e Fé com a Fran não soa tão bem. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que tem estado no meu coração, que é reuniões de final de ano. A gente tá agora em dezembro de 2026, enquanto eu gravo esse vídeo. E reuniões de final de ano junta um monte de gente que a gente ama e ao mesmo tempo um monte de gente que pode possivelmente serem pessoas difíceis. Não só na família, eu acredito que a família geralmente a gente tem essas dificuldades, mas também confraternizações do trabalho, confraternizações de amigos. Existem tantas situações no final de ano de junção, né, de confraternizar, de estar em comunhão, de estar em grupos, e aí isso traz uma beleza linda, traz muita coisa boa e ao mesmo tempo traz essa dificuldade de estar com pessoas. Então eu queria conversar sobre isso. Eu queria começar definindo pessoas difíceis, fazendo, na verdade, uma diferenciação entre pessoas difíceis e pessoas abusivas, porque eu acho que essa é uma diferenciação muito importante da gente fazer já de cara. Como é que a gente separa uma pessoa abusiva de uma pessoa difícil? Uma pessoa difícil é aquela que ela vai dizer coisas que possivelmente vão te machucar, possivelmente vão te incomodar, um pouco sem noção, né? Aquela pessoa que vai falar uma coisa que você pensa, nossa, mas precisava ter falado isso. Desnecessária talvez seja uma palavra boa pra isso. A pessoa abusiva é diferente. A pessoa abusiva, ela provavelmente é alguém com quem você já tem bagagem, geralmente mais em família, né? Se é uma pessoa que há anos não somente tem essa característica de falar coisas que te machucam, mas que realmente há anos tem trazido essa característica abusiva de te machucar de forma profunda, de forma intencional, de querer manipular os seus sentimentos, de querer manipular para que você pareça ser a pessoa doida e que tá vendo coisa onde não existe. É uma manipulação realmente de sentimentos, é um machucar proposital, é algo que vai muito além, são palavras que te diminuem, que te humilham, tudo isso é abuso. Então, o que eu vou dizer aqui nesse vídeo não cabe a esse tipo de situação, a esse tipo de relacionamento. Eu tô falando mais assim, aquelas pessoas que você pensa, nossa, eu queria não ter que lidar com essa pessoa. É diferente de
há décadas e décadas da minha vida essa pessoa me faz me sentir diminuída, machucada. E aí, nesse tipo de relacionamento, você precisa ter um cuidado muito maior do que uma pessoa no YouTube vai te dizer, né? É uma questão de terapia, é uma questão de aconselhamento pastoral, é uma questão de você buscar essa cura no Senhor. E sim, o perdão, que não é opcional para o crente, mas o perdão não significa restauração de relacionamento. Então, muitas vezes o perdão vem sim, mas o relacionamento continua fraturado, o relacionamento continua distante e você não tem mais aquela pessoa na sua vida. Essas pessoas difíceis que eu tô chamando aqui nesse vídeo são mais a questão de pessoas que você não vai simplesmente excluir da tua vida, mas que são pessoas um pouco mais difíceis de lidar. Né? Talvez sejam diferenças de pensamento, diferenças políticas, diferenças de estilo de vida, de escolhas. Às vezes uma pessoa que não conhece o Senhor ainda, que não ama o Senhor, então vai dizer coisas que ela acha normal e você, como habitação do Espírito Santo, sabe que não é normal. Então é mais esse tipo de relacionamento que eu estou falando aqui, tá? Tendo feito essa diferenciação, eu queria falar algo que eu espero que você não desista desse vídeo, tá bom? Mas a pessoa mais difícil com a qual você vai lidar nesse Natal, nesse Ano Novo, nesse final de ano é... drumroll... você! Você. É você mesmo. Lembra quando Paulo fala, eu sou o pior pecador de todos? Ele não estava errado, ele não estava exagerando. Nós somos os piores pecadores com quem nós temos que lidar. Eu tenho que lidar com a Francine. Quando uma pessoa difícil da minha família, do meu trabalho, da minha igreja, de qualquer lugar, bate de frente com a Francine, a primeira pessoa com quem a Francine tem que lidar é com a Francine. Porque a Francine quer responder de maneira raivosa, de maneira pecaminosa, a Francine quer fazer várias coisas que a Francine não deveria fazer. Então a primeira pessoa que eu tenho que lidar é comigo mesma. A primeira pessoa difícil com quem você tem que lidar nesse final de ano é você. E eu digo isso com muito amor. Eu digo isso como alguém que sabe que, a não ser que você trate o seu próprio coração, se cure, busque ao Senhor para si mesma, você não vai conseguir reagir bem às pessoas difíceis da sua vida. Você realmente não vai conseguir. Então a primeira pessoa com quem você tem que lidar é você. É você. É levar você ao Senhor e dizer, Senhor, eu sei que quando eu encontrar com a fulano, quando eu encontrar com o ciclano, eu vou querer responder, eu vou querer fofocar, eu vou querer ficar brava, eu preciso de ti. Porque eu sou a minha maior inimiga, sou o meu maior problema. E você tendo o Espírito Santo em você, você pode. É isso que a gente precisa lembrar já de cara. Nós temos em nós a capacidade de não responder como nós queremos. Quando a palavra diz que existe o fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo fala ali em Gálatas, amor, amabilidade, paciência, domínio próprio, mansidão, todas essas partes do fruto do Espírito, você já tem. Paz, você já tem. Então não dá pra fazer aquela desculpa de não, é que você não sabe, essa pessoa, ela me deixa louca, essa pessoa eu não consigo lidar. Consegue? Ah, consegue. Espírito Santo em você, você consegue qualquer coisa, amada. Aleluia, você consegue, tá? Então a primeira pessoa com quem você tem que lidar é você mesma, e eu te garanto que você consegue. Aí eu queria que a gente lembrasse de Tiago. Como eu falei que eu estudei Tiago com vocês durante a pandemia, Tiago, capítulo 1, versos 19 a 20, ele fala o seguinte: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem e mulher, seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A tua ira não vai produzir a justiça divina, não vai aplicar a justiça divina nessa pessoa. Então quando você pensa assim, não, se eu responder à altura, se eu responder aquele negócio, né, o que vai e volta, o que vem e volta, enfim, se eu responder à altura, aí eu vou estar sendo justa, porque essa pessoa está sendo louca, essa pessoa está sendo mal educada, essa pessoa está sendo sem noção, essa pessoa está machucando outras pessoas, então eu preciso responder à altura, porque é isso que produz a justiça divina, a justiça cristã. Mas a tua ira não produz a justiça de Deus. O Senhor diz, é minha vingança. Então,
Como eu disse, existe uma diferenciação entre a pessoa que está sendo abusiva. Se uma pessoa faz um comentário racista, por exemplo, eu, Francine, não ficaria quieta, mas também não responderia com grosseria. Eu pediria muita sabedoria do Espírito Santo para falar o que é necessário, a verdade em amor, para falar para essa pessoa que, oi, 2025, vamos lá? Mas com amor. Agora, não é a Francine, a ira da Francine que vai produzir a justiça do Senhor. Então a gente precisa parar, ouvir muito mais do que a gente fala e mais do que a gente se ira. É isso que o Tiago está dizendo. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versos 17 a 21 o seguinte: esses versos precisam ser memorizados por todo mundo que vai lidar com gente difícil nesse Natal. Diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal. Já podia terminar aqui, né? Já podia terminar aqui, que a gente já tem convicção o suficiente do Espírito de Deus para sermos pessoas melhores no Natal. Não torneis a ninguém mal por mal. Aí ele vai aumentar, vai dizer: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, sem exceção, tá? Não é exceção daquela pessoa que te machuca. Se possível, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Se depender de você, tende paz. Vai ficando pior, vai vendo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, a ira do Senhor. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, ó, vai ficar pior, tá preparada? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ó, tá pronto pro final? Grande final? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amada, isso não é fácil pra mim também. Não é fácil pra mim tampouco. Vencer o mal com o bem, quando a pessoa ela já vem com a arma na mão, é muito difícil. Porque eu tô com a minha arma na mão também e eu tô pronta pra tirar. Mas se nós cremos no Senhor Jesus, se nós dizemos que o Senhor Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos que caminhar como Ele caminhou. Nós temos que andar nos passos do nosso Senhor. O servo não é maior que o seu Senhor. Se Jesus deu a outra face, se Jesus amou seus inimigos, se Jesus venceu o mal com o bem, quem somos nós para falar: não, mas aquela minha pessoa, daquela minha família, ela não tem como, eu vou ter que responder. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu queria terminar esse vídeo com dicas práticas. Umas dicas práticas pra gente lembrar, tá bom? Pra gente ter em mente. Eu tô na esperança que você assistindo esse vídeo, você compartilhando esse vídeo com pessoas da sua família, que nós tenhamos um Natal em que os cristãos vão ser pacificadores, não no sentido de aceitar a injustiça e se calar e ser tapete, tá? Mas no sentido de sermos criadores da paz, fazedores da paz, aqueles que estabelecem a paz de forma ativa. Dicas práticas, pronto? Primeiro, escute mais do que fale. Escute mais do que fale, tá? Todo mundo vai estar falando um monte. Escuta. Seja a pessoa que escuta mais do que fala. Vai te fazer muito bem. O Provérbios diz que a pessoa, o tolo, do seu muito falar, ele mostra a sua tolice. Então, escuta mais do que fala. Segundo, se necessário, sutilmente deixa a roda. Ah, essa conversa virou uma conversa que virou uma roda dos escarnecedores. Levanta e sai. Não precisa fazer drama, não precisa fazer alarde. Olha, gente, eu sou crente, então eu tô saindo, hein? Não, fica levantada, sai, fala: vou ali no banheiro, não volta. Você não precisa estar na conversa. A realidade é essa, você pode sair, você pode se remover da conversa. 3. Deixa a fofoca morrer com você. A fofoca tá rodando, a fofoca ela vive igual o vírus, entendeu? Vai de um pro outro, e ela vai alastrando. Chegou em você, morreu. Acabou, antivírus. Deixa a fofoca morrer em você, não passe. Não passe a fofoca. 4. Ore em todo o tempo. A pessoa tá te irritando, você tá orando. Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, me ajuda a não responder. Tô falando sério, gente, orando o tempo todo, orar sem cessar.
Não só ore em todo o tempo, como jejue se necessário. Você sabe que vai ter uma pessoa específica que quando você encontrar vai ser difícil. Jejua uns dias antes. Jejua, separe esse tempo para você focar no Senhor, falar: Senhor, eu preciso tanto da tua ajuda, eu preciso tanto da tua presença, eu preciso ser não Francine, mas Espírito Santo em Francine. Jejua. Pede essa ajuda focada do Senhor. Quinto, não lembro mais o número, vamos falar que é quinto. Lembre-se constantemente do quanto Deus te perdoou em Cristo. Quando for difícil de perdoar aquela cutucada daquele tio, daquela prima, lembre-se do quanto o Senhor te perdoou. Do quanto. Lembre da parábola daquele homem que foi perdoado uma dívida enorme, depois ele foi e não perdoou uma dívida pequena. Amada, a gente precisa perdoar a dívida pequena porque nós fomos perdoadas uma dívida enorme. Por fim, lembre-se, de nada vale ganhar um argumento e perder a razão, e pior, é perder o testemunho. De nada vale ganhar um argumento e perder o testemunho. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus me ajude. Que nós possamos ser mãos e pés e boca e ouvidos de Cristo nesse final de ano. Que as pessoas possam dizer: nossa, que diferente que fulana tá. A fulana não tá falando mal, a fulana não vai participar. Não, a fulana agora tem o Espírito Santo. E saiba que nem todo mundo vai te admirar por não participar dos escárnios, tá? Muita gente vai te criticar por não participar dos escárnios. Nossa, mas agora você é santa. Glória a Deus, agora eu sou santa. Separada pro Senhor. Mas não faça com orgulho. Faça com a humildade de saber que você muito foi perdoado e é por isso que você consegue perdoar. Que Deus nos ajude nesse Natal. Se você gosta desse formato de vídeo, se você gosta de YouTube, se você assiste, se você quer continuar, que eu continuo criando esses Café e Fé com a Fran, me conta nos comentários, curte o vídeo pra eu saber, se inscreva no canal se você não tiver inscrito ainda, todas essas coisas, né, que a gente tem que falar no YouTube, que faz tanto tempo que eu não tô no YouTube mais que eu já esqueci, mas é isso. Curte, se inscreve, comenta e compartilha. Um beijo, um bom Natal e um ótimo ano novo pra vocês.